Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. Eu já meditei no capítulo 3, falei a respeito da cura do coxo e também do discurso de Pedro. E o capítulo 4, ele vai prosseguir com o fato que aconteceu. Pode ver que o versículo 1, ele diz o seguinte: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então, Pedro ainda estava discursando para aquele grupo de judeus que haviam ficado maravilhados diante da cura daquele homem, daquele coxo. Ele ainda estava falando, atribuindo responsabilidade aos judeus no que se diz respeito à morte do Senhor Jesus, e ele ainda falava quando vieram estes homens, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. É interessante que os saduceus eram um grupo minoritário, mas neste fato aqui eles vieram, talvez devido ao fato deles estarem ensinando a respeito da ressurreição dentre os mortos. Os apóstolos de Cristo anunciavam Jesus ressuscitado, algo que os saduceus eles não criam. Pode ver, saduceus, a palavra grega é sadokaios, que significa justo. Ele era um partido religioso judeu da época de Cristo que negava que a lei oral fosse revelação de Deus aos israelitas e que cria que somente a lei escrita era obrigatória para a nação como autoridade divina. Eles negavam as seguintes doutrinas: ressurreição do corpo, imortalidade da alma, existência de espíritos e anjos, e negavam a predestinação divina, mas afirmavam o livre-arbítrio. Isso era o que os saduceus ou os justos criam. Eles estavam o quê? Versículo 2, ressentidos por ensinarem eles quem? Pedro e João, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles estavam ressentidos. A palavra grega ressentidos, estarem preocupados, descontentes, ofendidos. É isso que os saduceus estavam preocupados com a mensagem dos dois apóstolos, estavam ofendidos porque eles não criam na ressurreição. Então a mensagem de Pedro e João ofendia diretamente a este grupo de judeus denominado justo. Eles estavam anunciando a ressurreição dentre os mortos em Cristo Jesus. Versículo 3: e os prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Os dois apóstolos de Cristo dormiram na prisão. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Por que esse versículo diz que subindo o número de homens a quase 5.000? No capítulo 2, no versículo 41, nós podemos ler o seguinte: após o fato de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, e após a descida do Espírito Santo, que Pedro ele profere um sermão, no versículo 41 diz o seguinte: então
os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Então, no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas aceitaram o Evangelho de Cristo. E agora, por ocasião da cura deste coxo, desse homem paralítico, e após também o discurso de Pedro, o sermão de Pedro, diz aqui que esse número, que era de quase 3.000 almas, subiram para quase 5.000 almas. Veja como o crescimento da igreja primitiva estava em processo acelerado, crescia de uma forma assustadora o número de conversos. Eu creio que o motivo deste crescimento era o seguinte: o nome do Senhor Jesus era anunciado. O nome do Senhor Jesus era pregado. E quando o nome de Jesus ele é pregado, ele é anunciado, o que acontece? Almas se rendem a ele. Almas reconhecem que são pecadoras e que precisam de Jesus para serem salvas. Que as nossas pregações, nos dias atuais, tenha como foco principal a pessoa de Jesus, como aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, que derramou seu sangue no Calvário para nos libertar dos pecados, para nos purificar dos nossos pecados. Pode ver que em todas as mensagens dos homens de Deus do período da igreja primitiva, o foco da mensagem destes homens era a pessoa do Senhor. Pode ver que está no versículo 2. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Versículo 5 diz o seguinte: reuniram-se no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, novamente, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. A respeito de João e de Alexandre, nós não sabemos, mas sabemos algo a respeito de Anás e Caifás. Anás, ele era sogro de Caifás. Ele não era o sumo sacerdote principal, ele era um sacerdote com título honorário. Oficialmente, quem era o sumo sacerdote era Caifás. Então, interessante que Lucas, ele coloca Anás primeiro e depois Caifás. Talvez os judeus reconhecessem Anás como sumo sacerdote e Roma reconhecia Caifás. Então era um jogo político da época. Mas o fato é que tinha o quê? Hipoteticamente, tinham dois sumo sacerdotes, Anás e Caifás. Recapitulando, o Caifás era oficialmente o sumo sacerdote e Anás, sogro de Caifás, conservava o título honorário. O versículo 7, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Eles estavam curiosos para saberem como é que aquilo foi feito, como aquele milagre foi realizado. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram este milagre? O versículo 8, vocês podem ver, então Pedro, ao segredo aí, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse:
autoridades do povo e anciãos. Versículo 9, visto que somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então, naquele interrogatório, eles estavam presos, foram trazidos à presença das autoridades, Pedro, João e também o homem que fora curado. Estavam ali os três. E eles queriam saber em nome de quem eles fizeram aquilo. E Pedro, no versículo 8, como eu já li, cheio do Espírito Santo. Então, o segredo para anunciar o Evangelho de Cristo, para anunciar as boas novas do Senhor Jesus, a pessoa tem que estar cheia do Espírito Santo. E ele falou com intrepidez. Ele falou abertamente a respeito de Jesus. E ele, Pedro, ele atribui responsabilidade a esse grupo de religiosos. Ora, foi o quê? Foram vocês que mataram a Jesus de Nazareno. Foram vocês que crucificaram a Jesus. Foram vocês os culpados pela morte de Jesus, o Nazareno. Jesus Cristo, o Nazareno. Cristo aqui é o Mashiach, Christus. Então, vocês mataram o Mashiach, o prometido, aquele que morava em Nazaré. Vocês o crucificaram. Vocês o mataram na cruz do Calvário. Mas a este Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mesmo Pedro sabendo que estes saduceus não criam na ressurreição, Pedro ainda continua afirmando que a este que vocês mataram, Jesus, o Nazareno, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sim, é em nome dele é que este homem que está agora diante de vocês foi curado. E ele prossegue ainda no versículo 11, a este Jesus, ou melhor, este Jesus que vocês mataram é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. É interessante que Pedro, ele lança mão de passagens do Antigo Testamento, que está lá em Salmos, Isaías e também em Daniel, que fala desta pedra angular, uma pedra que forma um ângulo reto e que através desta pedra todo edifício ou toda construção ela é alinhada. Vamos ver aí então Salmos 118, versículo 22, diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra da esquina. O livro do profeta Isaías também registra, capítulo 28, versículo 16, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Daniel também fala sobre esta pedra. E em Daniel, esta pedra ela foi mostrada para Nabucodonosor, quando Nabucodonosor ele teve uma visão de uma estátua. Não vou entrar em detalhes a respeito da visão de Nabucodonosor, mas a visão que Nabucodonosor contemplou e que depois foi interpretada pelo profeta Daniel, dizia a respeito dos reinos desde Babilônia até o Império Romano, e que um após o outro seriam
exterminados, seriam destruídos, começando por Babilônia, Medo-Persa, grego e o Império Romano. Todos eles deveriam ser destruídos, esmiuçados. Através de quem? Desta pedra que não foi cortada com auxílio de mão, uma pedra misteriosa que é Cristo Jesus, uma pedra que veio e destruiu totalmente todos esses reinos. Por quê? Porque Jesus veio estabelecer um reino aqui nesta terra. Começou com a sua vinda este reino, e esse reino está em processo de andamento, está em processo ainda, e vai culminar com a sua vinda. Então, o que Pedro está dizendo assim, ó, esta pedra que é Cristo, vocês a rejeitaram. E o versículo 12 diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que Pedro está dizendo? Olha, vocês rejeitaram o Salvador. Vocês mataram o Salvador. A pedra que foi prometida pelos profetas do Antigo Testamento, da nossa lei, vocês a rejeitaram. Vocês rejeitaram a mensagem. Simplesmente vocês não deram ouvidos à voz dos profetas que falaram antes de João Batista. Vocês não deram ouvidos. Vocês não deram crédito à mensagem e rejeitaram e mataram o autor da vida, mataram o Salvador. E não há nenhum outro nome que alguém possa recorrer para ser salvo. Versículo 13, olha aí, diante desta fala de Pedro e João, diante desta intrepidez com que Pedro e João falavam, estes homens, esse grupo de religiosos, autoridades, eles ficaram admirados. Olha aí, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Não creio que Pedro e João eles eram analfabetos. Creio que o texto quer dizer aqui com iletrados e incultos é que estes dois homens não haviam passado pela escola rabínica ali em Jerusalém, que eles não haviam sido instruídos pelos sábios da época, na religião judaica. Claro que creio que tanto Pedro como João, como bons judeus, eles haviam passado pelo Bar Mitzvah aos 12 anos de idade, eles conheciam muito bem a Torá, os ensinos, Torá é ensino a respeito dos seus antepassados, e pode ver que eles lançaram mão de algo que eles conheciam muito bem, como Salmo 118, versículo 22, Isaías 28, 16 e também Daniel. A pedra, né, que vocês rejeitaram, está escrito lá na lei. E estes homens, ao ver a intrepidez, sabendo que eles não foram instruídos ou que eles não haviam estudado em Jerusalém, mas que estes homens, apesar de não serem instruídos em Jerusalém pelos sábios, esses dois homens, eles haviam estado com Jesus. Eles haviam sido instruídos durante 3 anos e meio pelo próprio Senhor Jesus. Versículo 14, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si. Eles não, vendo ali, tinha uma prova ali real, não tinham como contestar a cura daquele homem coxo, não tinham como recusar. Era uma prova verídica de que o Senhor Jesus
ou algo sobrenatural tinha acontecido com aquele homem. Então, eles mandaram esses 3 homens saírem da sua presença, Pedro, João e o homem coxo que agora estava curado, mandando sair o Sinédrio. O Sinédrio aqui é aquele grupo de homens que era composto de 71 membros. Está aí na tela, Sinédrio, que é o grande concílio de Jerusalém, que consiste de 71 membros, a saber, escribas, anciãos, membros proeminentes das famílias dos sumos sacerdotes, o presidente da Assembleia. Então ele era composto com pessoas de destaque ali de Jerusalém, 71 homens. Então esse grupo de religiosos, eles mandaram que eles saíssem da sua presença e eles dialogaram entre si, dizendo, olha aí, versículo 16: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Então, veja que eles, olha, não podemos negar o fato ocorrido. E realmente esse coxo foi curado. Mas vamos ameaçar estes homens para que não divulguem mais o nome de Jesus. Impressionante que nem o nome do Senhor Jesus eles tiveram a coragem de fazer menção. Creio eu que eles tinham pavor, eles tinham receio, eles tinham medo do nome de Jesus, porque esse nome faz toda a diferença. Então, olha, não fale mais neste nome. Mas que nome é esse? É o nome do Senhor Jesus, a quem quer que seja. E novamente, o versículo 18, olha, chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, olha, se devem calar. Vocês vão ser livres, libertos agora, mas não anunciem mais o nome de Jesus. Olha aí o 19. Mas Pedro toma a palavra e responde. Já que Pedro agora ele está diante do Sinédrio, e o Sinédrio era o grupo religioso composto por 71 homens proeminentes que julgavam as causas religiosas ali do povo judeu, já que ele estava diante desses homens que eram conhecedores da Torá e que foram constituídos para julgarem as causas do povo, ele, olha, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Já que vocês foram constituídos para julgarem as causas, então julgue agora. O que é mais correto, o que é mais coerente? Ouvir a vocês ou ouvir a Deus? Já que nós não podemos deixar de falar a respeito de Jesus, porque nós somos testemunha daquilo que nós vimos e ouvimos. Nós somos testemunhas. E de acordo com a Torá, os ensinos da antiga aliança, diante de 2 ou 3 testemunhas, alguém poderia ser condenado. E ali estava diante de 2 homens, Pedro e João, que foram testemunhas. Eles viram e ouviram. Depois, ameaçando-os mais ainda, versículo 21, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Então, o nome do Senhor Deus foi glorificado por aquilo que havia acontecido. Ora, o 22, ora, tinha mais de 40 anos. Então, este homem tinha mais de 40 anos, o homem que fora curado. Aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Então, quantos anos se passaram que este homem estava nesta condição de coxo e que agora Deus operou maravilhosamente e todos os habitantes de Jerusalém que conheciam aquele homem poderiam testemunhar daquilo que Deus havia feito. Uma vez soltos, versículo 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas
lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes. O que é unanimidade? Em comum acordo. Olha, a palavra unânimes é com uma mente, de comum acordo, com uma paixão. Todos levantaram a voz a Deus e disseram. Isso aqui é uma oração. Eles citam, e na oração eles citam parte da Torá, segundo Crônicas 2:12, Salmos 2:1, Salmos 2:1 e 2. Eles vão citando e vão fazendo a oração. Vamos ler a oração que eles fizeram a Deus. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Isso aí está em Salmos. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungistes. Herodes e Pôncio Pilato com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Prosseguindo, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazerem curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu servo, do teu santo servo Jesus. Esta foi a oração que a igreja primitiva fez quando ouviram o relato de Pedro e João e tudo aquilo que eles haviam ouvido dos principais sacerdotes e os anciãos. E eles agradeciam a Deus. Eles eram gratos a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. E eles disseram: tudo isso que aconteceu já estava profetizado, já estava registrado na Torá. O que eles fariam com Jesus. Tudo isso que aconteceu, Davi falou, demais homens do passado, eles falaram. E eles disseram: olha, Senhor, agora olha para a ameaça, olha para as ameaças destes homens e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez. Olha aí, novamente ele usando a palavra intrepidez, com toda a liberdade, com toda a franqueza, falar abertamente, sem segredo, que nós anunciemos a palavra do Senhor. E enquanto nós anunciamos a palavra do Senhor, estende, Senhor, as tuas mãos para fazer o que? Curas, sinais e prodígios por intermédio de Jesus. Então, Senhor, continue nos concedendo a oportunidade para falar da tua palavra. E que ao falarmos a tua palavra, que o Senhor estenda as tuas mãos para curar, para fazer sinais, prodígios, através da pessoa de Jesus. E o versículo 31, para encerrar: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E novamente aí, intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Isto aqui que está registrado mostra claramente o perfil da igreja primitiva. A mensagem que estes homens aqui da igreja primitiva transmitiam era uma mensagem focada na pessoa do Senhor Jesus. Eles tinham como alvo principal o Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou para salvar o homem dos seus pecados. Que nestes últimos dias que estamos vivendo, pleno século XXI,
que a nossa mensagem, ela tenha um foco principal. Que a nossa mensagem tenha como Jesus o nosso alvo, o autor e consumador da nossa fé. Que tenha Jesus como aquele que veio, morreu, derramou seu sangue para nos libertar do poder do pecado e da morte eterna. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade neste capítulo 4. Até lá!